Esta história circula entre os moradores do interior do Amapá há anos. Alguns juram que é apenas lenda. Outros preferem nem falar sobre isso. É daquelas histórias que a gente ouve num bar, numa roda de amigos, e fica com aquele arrepio na espinha. Sabe, quando você sente que tem algo errado, mas não consegue explicar o quê? Pois é assim que muita gente se sente quando ouve falar do caso do José Amaral. Dizem que era uma noite comum, céu limpo, sem sinal de chuva. José Amaral, pescador experiente, conhecia o rio Araguari como poucos. Saiu sozinho para pescar, como fazia há décadas. Nada fora do normal até aí, certo? Ele era daqueles caras que você via todo dia no cais, preparando as redes, checando o barco. Todo mundo conhecia o José, 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos, pele curtida de sol. O tipo de pessoa que você olha e pensa, esse aí sabe o que está fazendo. Naquela noite, José pegou seu barquinho de sempre, pequena, mas resistente, que ele mesmo tinha reformado no verão passado. Colocou os apetrechos de pesca, o colete salva-vidas, e partiu. A lua cheia iluminava o rio, refletindo nas águas calmas. Era o cenário perfeito para uma boa pescaria noturna. Mas algo deu errado. Então, na manhã seguinte, o barco dele apareceu à deriva, preso entre os galhos na margem do rio. Dentro estavam a vara de pesca, o colete e até o celular. Mas José havia sumido. Foi o seu Antônio, outro pescador da região, quem encontrou o barco. Ele conta que sentiu um frio na barriga assim que viu a embarcação. Tava tudo lá dentro, igualzinho. Parecia que o José tinha saído para dar uma volta e ia voltar a qualquer momento, disse ele com a voz trêmula. A notícia se espalhou rápido. Logo, todo mundo na cidade sabia. As buscas começaram imediatamente. Vizinhos, amigos, todos se mobilizaram. A polícia foi chamada. Claro, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. A parte mais estranha veio depois. Quando a polícia analisou o celular, o GPS mostrava algo impossível. Depois de deixar o barco, ele andou por terra firme, mais de 4 quilômetros floresta adentro, em uma região conhecida por ser totalmente intransitável, cheia de pântanos e mata fechada. Os investigadores ficaram perplexos. Como isso era possível? Imagine só, você está olhando para um mapa, vendo o trajeto de alguém que conhece aquela área como a palma da mão, e de repente, o caminho simplesmente não faz sentido. É como se José tivesse atravessado paredes, andado sobre a água. Não tem como alguém passar por ali, disse o sargento Rodrigues, que liderou as buscas. É mata fechada, lama, cipós. Nem os animais conseguem transitar direito naquela parte. Buscas foram feitas. Cães farejadores, drones, helicópteros a nada. Era como se José tivesse evaporado no ar. Dias se passaram. Depois, semanas. A esperança foi diminuindo, mas o mistério só aumentava. Como um homem experiente, como ele poderia simplesmente desaparecer assim? Foi aí que as histórias antigas começaram a ressurgir. Sabe aquelas lendas que todo lugar tem? Pois é. O Araguari tem as suas e não são poucas. Alguns moradores antigos dizem que naquela área a floresta tem vida própria, que às vezes ela escolhe alguém e quando isso acontece, a pessoa simplesmente desaparece. Dona Zuleide, uma senhora de quase 90 anos, conta que seu avô falava dessas coisas. Ele dizia que o rio e a mata são como irmãos e que de vez em quando eles decidem levar alguém para eles. Claro, muita gente não acredita nisso. Acham que é coisa de gente antiga, superstição, mas é difícil ignorar quando você olha para aquela imensidão verde, aquele rio que parece não ter fim. Dá um certo respeito, sabe? As teorias não paravam de surgir. Teve gente que falou em sequestro, em acidente, até em fuga planejada. Mas nada batia. José era querido por todos, não tinha inimigos.
Sua vida era simples, honesta. Por que ele fugiria? E se fosse um acidente, cadê o corpo? O tempo foi passando e o caso do José Amaral virou uma espécie de lenda urbana na região, daquelas que os pais contam para os filhos, para eles não se aventurarem sozinhos no rio. Cuidado, hein? Lembra do que aconteceu com o seu José? Dizem eles. Mas para a família, para os amigos mais próximos, a dor continua. Maria, a esposa de José, ainda deixa uma vela acesa toda noite. Ele vai voltar, ela diz, com os olhos marejados. Um dia, ele vai aparecer naquela porta, com aquele sorriso de sempre. Os anos se passaram. E outras histórias estranhas começaram a surgir. Pescadores jurando que viram luzes estranhas sobre o rio em noites de lua nova. Caçadores que ouviam vozes na mata chamando seus nomes. E sempre, naquela mesma região onde José desapareceu. Um dia, cerca de 5 anos depois do sumiço, algo ainda mais bizarro aconteceu. Menino de 12 anos estava pescando com o pai numa parte mais calma do rio. De repente, ele puxou algo pesado. Não era um peixe. Era a carteira de José Amaral, intacta, como se tivesse caído ali naquele dia. A polícia reabriu o caso. Novas buscas foram feitas. Mas, de novo, nada. A carteira virou mais um pedaço desse quebra-cabeça que ninguém consegue montar. Como ela foi parar ali? Por que estava em perfeito estado depois de tanto tempo na água? Hoje em dia, se você for àquela região e perguntar sobre José Amaral, vai ver as reações mais diversas. Tem gente que conta a história como se fosse uma aventura, quase orgulhosos de ter um mistério desses na cidade. Outros ficam sérios, mudam de assunto. E tem aqueles que olham para o rio, para o mato, e ficam quietos por um momento antes de responder. O que realmente aconteceu naquela noite? Será que José teve um acidente e, desorientado, entrou na mata? Mas como explicar o trajeto impossível mostrado pelo GPS? Ou será que há algo mais? Algo que a gente não entende, não consegue explicar? Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com José Amaral. O rio guarda seus segredos, a floresta, seus mistérios. E a gente fica aqui, tentando entender, buscando respostas que talvez nunca venham. Mas uma coisa é certa: o rio Araguari nunca entrega todos os seus segredos. Ele continua lá, majestoso, indiferente às nossas dúvidas e teorias. As águas seguem seu curso. As árvores continuam crescendo. E quem sabe, em algum lugar naquela imensidão verde, exista a resposta para o que aconteceu com José Amaral. Enquanto isso, a vida segue na cidade. Os pescadores ainda saem todas as manhãs. As crianças ainda brincam às margens do rio. Mas agora, há sempre aquele olhar de canto, aquela hesitação antes de entrar muito fundo na mata. Porque todos sabem, no Araguari, as lendas às vezes ganham vida. E nem sempre a gente está preparado para enfrentar os mistérios que a natureza guarda. Esta é uma história que não tem fim. Não ainda. Talvez nunca tenha. E é isso que a torna tão fascinante, tão assustadora. Porque, no fundo, ela nos lembra de algo que a gente às vezes esquece. Por mais que a gente ache que domina a natureza, que conhece todos os cantos, sempre haverá lugares, momentos, em que somos pequenos diante da imensidão do mundo. E o rio Araguari. Bem, ele continua lá, silencioso, imponente, guardando seus segredos, esperando, quem sabe, o dia em que alguém finalmente decifre o mistério de José Amaral. Ou talvez, apenas esperando a próxima história que suas águas vão contar. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe.